realmente para agradar ao Senhor e ser realmente instrumento na mão dele, ser bênção dele, né, nas nossas vidas, viver essas bênçãos e ser bênção na vida de outras pessoas também. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus, está no Evangelho de João, e quero falar um pouquinho com você nesta noite, a gente comentar um pouquinho e tentar entender isso e tirar muitas vezes dúvidas que se levantam no nosso coração, na nossa mente, sobre a questão da adoração. Em que consiste a verdadeira adoração? O que seria realmente adorar? Muitas opiniões, muitas ideias, elas surgem quando se fala em adoração. E na verdade, a adoração é algo muito profundo, que não vem através de atos humanos, né? Não vem através de oferendas humanas, mas vem através de uma ação do Espírito Santo na nossa vida para nos dispormos a sermos verdadeiros adoradores. A adoração ela não é um impulso de Deus em nós, mas nós somos motivados através do relacionamento que nós temos com Deus. E eu gostaria que nós entendêssemos um pouquinho isso hoje. E eu quero ler um versículo chave, né, em que Jesus fala sobre a adoração. Uma das poucas vezes que Jesus fala sobre a adoração, que está no Evangelho de João capítulo 4, né, versículo 23, João 4, 23, e ele diz assim: mas a hora vem, e agora é a hora, é agora. Tá, não é amanhã não, é agora. É uma definição, um posicionamento inquestionável sobre a questão de tempo. Agora é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Mas a hora vem, eu vou repetir, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Paizinho, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, e agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz. A Tua palavra penetra a nossa alma para trazer discernimento e entendimento do Teu querer, da Tua vontade, para que isto seja vivenciado no nosso dia a dia e possamos usufruir, ó Pai, do poder e da autoridade da Tua palavra quando nós a vivemos, Senhor. Por isso nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar, nós nos entregamos ao Teu Espírito Santo e damos liberdade ao Teu Espírito Santo para ministrar ao nosso coração aquilo que lhe agrada, aquilo que é real, aquilo que o Senhor realmente deseja e quer para aqueles que buscam ao Senhor de todo o seu coração. Nós nos colocamos nas Tuas mãos. Eu quero colocar cada irmão, cada pessoa que adentrou nesse recinto diante da Tua presença, Pai, que a Tua palavra venha ser ministrada no nosso coração, para que sejamos edificados através dela. Nós Te louvamos, Te adoramos e damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, ó Pai, porque só Tu és Deus e só o Senhor merece. E a Ti nós entronizamos a nossa vida, ó Pai, nesta hora, neste lugar, para que o Senhor tenha liberdade para agir, mover, manifestar da Tua forma, do Teu jeito, conforme o Seu querer. Nós nos entregamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Interessante que quando Jesus faz essa citação sobre adoração, ele está falando com uma mulher, primeira coisa, uma mulher que naquela época era discriminada dentre a nação judaica, uma mulher que não era judia, ela era samaritana, por esse motivo duplamente discriminada entre a nação judaica, entre os judeus. E na verdade, quando o texto fala que Jesus sai da Galiléia e vai para a Judéia, ele achou necessário passar por Samaria, porque não era costume dos judeus cruzar Samaria devido a uma rixa
política social que existia, religiosa, com os samaritanos. Então eles davam uma volta, porque na verdade é em sequência, Galileia, Samaria e Judéia, né? E para ir da Galileia para Samaria, forçosamente tinha que cruzar. Então os judeus passavam por uma volta distante, mas eles não cruzavam. Mas Jesus, ele sentiu a necessidade de passar por lá. Alguma coisa estava impulsionando ele. E ele passa, ele chega à beira do poço chamado Poço de Jacó. Enquanto os discípulos vão à cidade comprar alguma coisa para comer, porque eles estavam com fome. Jesus, não se esqueça que Jesus era um ser humano, tá? Ele estava com fome. E ali chega uma mulher para tirar água. Ele pede água e ela fica admirada dele conversar com ela devido à discriminação, né? E ele trava ali um diálogo com ela. E ele começa a falar a respeito da água viva que ele tinha para oferecer, tal. E aí ele questiona aquela mulher e ele diz para ela, tocando exatamente no ponto fraco da vida dela, diz: vai, busca teu marido. E aí nós podemos entender que era uma mulher que tinha uma vida não tão honrada. Ela diz: eu não tenho marido. Jesus dissesse a verdade, que se tivesse 5, você já teve 5, e agora o que você tem, isso é o 6º, ele tem dono, ele não é teu. Ela tomou ele de alguém, né? Então, nisto ela reconhece que Jesus era alguém fora da condição humana comum, né? Que Jesus era alguém um profeta, como ela mesmo disse. E ali começou uma manifestação espiritual na vida daquela mulher. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que ela vai para a cidade, ela anuncia, e a impressão que dá é que Jesus fica mais tempo ali, e passa o dia ali. Ele vai à cidade, anuncia, pessoas vieram ali, receberam a mensagem de Jesus, e aquelas pessoas disseram: agora nós cremos nele, não por aquilo que você disse, mas porque nós tivemos experiência com ele. Alguma coisa estava acontecendo ali. E nessa conversa, Jesus cita a respeito da adoração. É interessante que Jesus fala de adoração para uma mulher que não era judia, que era uma mulher, não era judia, era samaritana, e era uma mulher que tinha uma vida dentro dos padrões bíblicos totalmente fora. E a gente fica pensando, então, o que seria essa questão de adoração? Parece que para nós a adoração é coisa de crente, né? É coisa para a pessoa que tem um conhecimento com Deus, que tem uma vida religiosa alinhada, afinada, e que sabe realmente adorar a Deus, né? E aí surgem muitas ideias. E Jesus fala para aquela mulher que agora é o tempo de adorar. Agora é o tempo, chegou o tempo. Nunca foi tempo? Sim. Sempre foi o tempo de adorar. E agora muito mais. Por quê? Porque agora nós estamos neste tempo. Ele estava dizendo para aquela mulher que a vida dela era importante. Ela era preciosa mesmo diante das condições que ela vivia, mesmo diante das condições de quem ela era, não pertencente à nação de Israel. E ele tem uma divergência com ela a respeito do local de adoração. E ele fala que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e verdade, isto é, independente de local, independente de circunstância, independente de situação. Porque não é o local que nos faz adorar a Deus, não são as circunstâncias que nos faz adorar a Deus, mas é um coração disponível, disposto, que nos leva a uma vida de adoração ao Senhor. E muitas vezes nós não entendemos o que significa este adorar. Por isso nós queremos motivar pessoas. Vamos adorar. E a pessoa às vezes canta, às vezes chora, às vezes grita, né? Ele acha que são reações assim, que são atitudes de adoração. Mas a adoração está muito além disso, muito além disso. E numa condição mais comprometedora do que isso também. Adoração não é abrir a boca e dizer: Senhor, eu te adoro. É algo muito mais do que palavras, muito mais do que lábios. Jesus disse que o Pai procura pessoas assim. O Pai está em busca de pessoas assim. Eu tenho entendimento, porque por ser uma questão de raridade. Mas existe um entendimento a respeito disso.
Porque na verdade são os verdadeiros adoradores que Deus pode contar com eles. Deus só conta com os adoradores. E você vai entender por quê. Muitas vezes Deus não conta com pessoas. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo a obra de Deus. É uma situação, é uma atitude nossa fazer a obra de Deus, mas cumprir o propósito de Deus, isso é para adoradores. E são com os adoradores que Deus pode realmente contar para qualquer tempo, hora que eles estarão sempre disponíveis. Eu já posso começar a fazer uma avaliação. Deus pode contar comigo para qualquer coisa, para qualquer tempo e para qualquer hora. Eu vou estar sempre pronto? Ou eu vou dizer para Deus que eu não posso, que eu já assumi um compromisso antes, que eu tenho algo já comprometido, né? E eu sou uma pessoa íntegra, que eu não posso falhar, né? O Senhor sabe disso, eu não posso errar, então eu assumi um compromisso. Deus pode contar comigo. Guarde isso no teu coração. Deus conta com os adoradores. Por isso que esses são os que o Pai procura. O Pai procura pessoas que Ele possa desenvolver um projeto através da vida delas, né? Ele chamou Moisés e desenvolveu um projeto através da vida de Moisés. Ele chamou Elias, chamou Eliseu e desenvolveu um projeto. Foram homens que realmente adoraram a Deus. Homens que entregaram a sua vida para uma adoração, né? Uma vida de, desculpe o termo, mais meia boca, não é vida de adorador. Não é com esses que Deus pode contar. A gente vive no ministério e a gente sempre ouve pessoas dizendo: pastor, conte comigo. Mas a primeira vez que você solicita, hoje eu não vou poder, né? Tudo bem, nós somos humanos, e mais humano que o pastor não existe. Mas Deus não aceita isso. Deus não aceita. Imagine se Jesus dissesse para o pai: meu filho, se o pai dissesse: meu filho, está na hora de você se encarnar. Eu falei assim: dá um tempo, eu vou olhar na minha agenda, ver se eu tem tanto pedido para eu resolver, eu vou ver se está na minha agenda, vou dar um tempo para eu cumprir esse propósito. Adoradores autênticos são os que através de suas vidas glorificam a Deus. Os verdadeiros adoradores, eles vivem de forma a que o nome de Deus seja glorificado. As pessoas precisam olhar para mim, as pessoas precisam conviver comigo, as pessoas precisam, se for o caso, morar dentro da minha casa, dormir no meu quarto, para fazer uma avaliação e dizer: pastor, glória a Deus pela tua vida. As pessoas precisam avaliar os meus pensamentos, as pessoas precisam conviver com as minhas palavras e as minhas atitudes e dizer: glória a Deus pela tua vida. Jesus viveu desta forma. Ele sempre dizia assim: Pai, glorifica o teu nome através da minha vida. E nós precisamos aprender a orar isso. Pai, que o teu nome seja glorificado através do meu dia hoje, das minhas palavras, das minhas atitudes. Aí começam atitudes de adoração a Deus, porque a verdadeira adoração é a renúncia da minha vontade, dos meus desejos, para fazer a vontade de Deus. Isso é adoração. Você sabia disso? Eu vou repetir. Adoração é a renúncia das minhas vontades para fazer a vontade de Deus. Quando eu me disponho a renunciar à minha vontade para fazer a vontade de Deus, eu estou dando passos de adoração. Em qualquer sentido, em qualquer dimensão, seja uma dimensão elevada ou seja uma dimensão simples. Atitudes simples que nós tomamos de renunciar ao nosso eu, à nossa vontade, para fazer a vontade do Senhor, é uma atitude realmente de adoração. E eu coloco aqui Jesus como o maior adorador. Não teve outro. Jesus foi o maior adorador do Pai. Foi o homem que viveu nesta terra, em que através da sua vida, o nome de Deus foi mais glorificado.
Se você abrir o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, você sempre vai encontrar o seguinte verso, a seguinte palavra: e aqueles que estavam ali glorificavam a Deus. Jesus curava pessoas, aqueles que estavam ali glorificavam a Deus. Jesus expulsava o demônio, aqueles que estavam ali glorificavam a Deus. Jesus trazia uma palavra de conforto, aqueles que estavam ali glorificavam a Deus. A atitude de Jesus sempre foi em glorificar a Deus. Deus pode realmente contar com Ele. Deus pode colocar um plano, um projeto sobre a vida dele, e ele não frustrou, porque ele negou a sua própria vontade, o seu próprio desejo, para fazer a vontade de Deus. Ele glorificou o nome do Pai. Quando Jesus agia, as pessoas glorificavam, e ele glorificou o nome do Pai com a sua própria vida, sufocando a sua vontade. Você acha que Jesus tinha vontade de morrer na cruz? Você teria? A gente acha que resistir ao pecado é difícil. Difícil é subir na cruz e dar a vida por aqueles que o rejeitam. Isso é difícil. É achar que o que eu estou fazendo não vai valer nada. E lá em Lucas capítulo 22, versículo 42, Jesus expressou exatamente isso, dizendo: Pai, se queres, se o Senhor quer, é claro que ele sabia que o Pai não queria, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Há um entendimento claro neste texto, que a vontade de Deus, do Deus Pai, não era a vontade de Jesus naquele momento. Jesus tinha necessidade de subir na cruz e morrer por nós, mas ele não tinha vontade. Isso não quer dizer que eu preciso ter vontade para fazer as vontades do Pai. Eu preciso contrariar a minha vontade. No início do discipulado, Jesus chama os discípulos e ele ensina uma condição: se vocês querem ser meu discípulo, vocês façam o quê? Negue-se a si mesmo. O que quer dizer isso? Vocês aniquilem a sua vontade. Vocês neutralizem a tua vontade para fazer a minha vontade. Porque se vocês forem fazer a vontade de vocês não vão me seguir. E é isso que eu quero que você entenda nesta noite. Se você quer ser um adorador de Deus, você precisa aprender a renunciar à tua vontade. Se você não renunciar à tua vontade, você nunca vai ser um adorador, você nunca vai ser um seguidor, você nunca vai ser um discípulo. Você fica nas igrejas esquentando o banco e achando que você está enganando as pessoas. Só que Deus que você deveria enganar e precisaria enganar para entrar no céu, você não consegue. O nosso relacionamento com Deus precisa iniciar com adoração. Quando eu reconheço Jesus Cristo como o meu Salvador, eu também o reconheço como meu Senhor. Meu Senhor e meu Salvador. Salvador é aquele que me livra do inferno. Senhor é aquele que comanda a minha vida para que eu viva fora do inferno mesmo em vida. Para que a minha vida esteja ligada a Ele, para que eu possa usufruir daquilo que Ele é e daquilo que Ele tem para a minha vida. Em Gênesis capítulo 22, versículo 5, no capítulo 22 você vai encontrar um episódio muito interessante ali. Deus disse a Abraão: Abraão, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Ele falou assim: olha, toma o teu filho, teu amado filho, teu único filho. Eu acho tremendo essa palavra, porque parece que Deus fica fustigando Abraão. Toma o seu filho, acabou. Abraão entendeu, ele só tinha um. O teu amado filho é uma alfinetada, né? No bom entendimento nosso. O teu único filho, outra alfinetada. E leva um monte que eu te mostrarei e sacrifica ali o teu filho. Eu pergunto a Abraão, como pai, ele tinha vontade de fazer isso? Você acha que ele tinha desejo de fazer isso? Você com 10 filhos, Abraão só tinha um, você tinha 10. Você teria coragem de fazer com um deles isso? Ou melhor, você teria vontade de fazer? Né? Eu já vi muito pai dizendo assim: eu te mato, moleque. Né?
coisa terrível. Mas mesmo assim, é só da boca para fora. E no versículo 5 do capítulo 22, diz que depois de caminhar 3 dias, Abraão chega a um monte de Deus, um monte de Moriá. E ele entende que ali é o local de fazer o que Deus havia mandado ele fazer. No versículo 5, diz que ele disse para os moços: vocês fiquem aqui, que eu vou subir com o meu menino, com o meu moço, com o meu filho, até o monte. E havendo adorado ao Senhor, a primeira vez que a palavra adorado aparece na Bíblia, tornaremos a vocês. E o versículo 6 diz que Abraão pega o fogo, pega o cutelo e pega a lenha e coloca sobre o seu filho. E pelo caminho o filho diz: pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão diz: o Senhor proverá para ti, meu filho. Ele dá uma dica: se o Senhor falhar, meu filho, você será o cordeiro. E a Bíblia diz que Abraão faz todos os rituais, coloca Isaac amarrado em cima do altar, e quando ele vai imolar Isaac, matá-lo mesmo, Deus entra em ação. Mas ato de adoração é renúncia da minha vontade. E eu quero dizer para nós nessa noite que a proporção daquilo que eu tenho para abrir mão da minha vontade é a proporção da ação de Deus na minha vida, através da minha vida. Eu posso viver uma vida de fantasia com Deus, de fábulas. Tiago fala muito desse negócio de fábulas. E tem muita gente sendo levada por fábulas. Mas se eu quero viver em integridade aquilo que Deus é, daquilo que Deus tem para mim, eu preciso realmente viver aquilo que Deus busca. Jesus disse que o Pai procuraria adoradores que o adorem em espírito e verdade. Por que o Pai procura? Porque são com esses que Ele pode contar. Porque quando eles são chamados, eles não dizem não. Quando eles são enviados, eles não dizem não. Eles estão sempre prontos, dispostos. Vou usar um termo vulgar aqui: para o que der e vier. Eles estão com Deus e não abrem para nada. Eles sabem que eles não querem aquilo, não desejam aquilo, mas no fundo eles sabem que é exatamente aquilo que Deus quer. E eles estão sempre em prontidão a fazer a vontade do Senhor. Isso é adoração. Isso é adoração. E a adoração consiste em abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Se eu for um autêntico adorador, daquele que, como o Pai procura realmente, está em busca, eu quero citar algumas coisas aqui. Não vai faltar fidelidade minha com Deus. Não. As coisas mais simples da vida, coisas de renunciar a coisas pequenas, por Deus, o verdadeiro adorador renuncia. Ele troca vontades, ele troca necessidades por vontade de Deus. Ele deixa de fazer aquilo que ele gostaria de fazer para fazer a vontade de Deus. São coisas simples. São coisas que muitas vezes as pessoas nem notam. Mas Deus vê. Deus vê. E a palavra de Deus diz que aquele que vem em oculto, ele vai retribuir. Ele vai abençoar. A fidelidade não falta na sua vida. A integridade é algo que está impregnado nele. A sua vida é uma vida íntegra. A sua palavra é sim quando é sim, é não quando é não. Não existe meio termo. Não existe uma indução. Não existe uma mentira. Não existe uma forma de engano, de ludibrio. Ele é posicionado. A sua vida é uma vida de integridade. Ele desvia do pecado, ele aparta o pecado. Ele aparta-se do pecado. A condição de pecar diante de Deus é um ato que anula a adoração na vida humana. As pessoas achando que elas podem pecar e viver de bem com Deus,
elas estão enganadas, ludibriadas. É bom pecar? Não. É gostoso? É. Quem disse que não é gostoso? Se não fosse, ninguém pecaria. É gostoso pecar, mas o pecado destrói, o pecado mata, o pecado separa o homem de Deus. O verdadeiro adorador, ele não vive uma vida de escândalo. As pessoas olham para ele e elas não veem o que achar para provocar um escândalo e levar a uma pessoa a desviar do caminho do Senhor, desviar da verdade por atitudes erradas de alguém. Infelizmente nós vivemos num mundo assim, um mundo de pessoas fracas, abatidas, que vivem, em vez de viver na dependência de Deus, vivem na dependência de pessoas. Aí eu não vou mais, vou usar o termo, eu não sou crente porque fulano diz que é, e a vida miserável que ele leva. Pois é, o fulano da vida miserável, ele vai para o inferno e você vai acompanhar, apesar de você não gostar dele, vai acompanhar. A minha vida precisa ser uma vida de posicionamento. Eu não posso servir de escândalo. A minha vida tem que ser uma vida de transparência, de espelho. A palavra de Deus aposta assim que a glória de Deus precisa refletir em nós. Nós precisamos viver como um espelho da glória de Deus. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo na nossa vida, ver a ação de Deus no meu caminhar, no meu pensar, no meu falar, nas minhas atitudes. Aí você vai dizer, pastor, mas nós somos humanos, nós falhamos. Sim, somos humanos. Mas eu vou dizer uma coisa para você, mas não podemos errar. Aí você vai dizer, mas nós somos humanos. Eu digo, sim, mas nós não podemos errar. Somos humanos, sim. Mas como humano você colocaria o dedo na tomada? Você não matou. Você também não pode pecar. Pecar é pior do que colocar o dedo na tomada. Que o choque dá um revertério no corpo, mas não faz mais nada. Parou de dar choque, parou tudo. Não fica nem sequela de dor. Né? Agora o pecado, sim. O pecado gera marcas, o pecado gera ferida, o pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. Romanos, Paulo diz. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O verdadeiro adorador, ele desvia do pecado. O verdadeiro adorador, ele não provoca escândalo. As pessoas têm prazer de viver, aqueles que vivem em adoração a Deus. Muitas vezes há na nossa mente aquela intenção que a adoração é só ficar aleluia, glória a Deus, cantando. Né? A Bíblia diz que no céu é um lugar de adoração a Deus. As pessoas acham que no céu vai ficar só cantando. Mas se ficar cantando é bom, é sinal que não vai ficar chorando. Né? A Bíblia diz que lá no céu não há lágrimas. É melhor cantar do que chorar. As pessoas têm prazer de ficar próximo daqueles que são adoradores. Na vida do adorador não falta a unção de Deus, não falta mover de Deus. Há sempre uma palavra certa, na hora certa para uma batida. O mundo não tem isso. Não tem palavra de morte, de destruição. Um exemplo, se tem um casal em dificuldade de relacionamento, se ele vai procurar uma opinião de alguém lá do mundo, fala, não, separa não, isso aí não vale nada não, homem é tudo igual. Parece que ela viveu com todos, né? Para fazer uma avaliação assim. Pois é. Mas se ela vem em busca de alguém que tem o Espírito Santo, tem a glória de Deus, traz a unção de Deus, assim, Deus pode mudar isso. Deus pode mudar isso. Vamos orar, vamos trabalhar, eu vou batalhar com você. Aquele que traz a marca de Deus, a adoração do Senhor, ele traz a unção de Deus sobre a tua vida. E a palavra de Deus fala com Josué, quando Josué assume a posição de líder de Israel, Deus diz para ele, onde colocar a planta dos teus pés, será a terra conquistada. Nós temos que, o adorador, ele ensina as pessoas a conquistarem, a trazerem de volta até as coisas que se perderam, reatar relacionamentos antigos, velhos, acabados, destruídos.
sem esperança humana, Deus ressuscita isso de novo, porque em Deus há poder e autoridade, e aqueles que são adoradores vivem isso. O nome do Senhor será glorificado através da vida do adorador. As pessoas vão olhar para Ele e vão buscar, e vão dizer assim: o Senhor seja louvado pela sua vida, glória a Deus pela tua vida. Você é bênção. Quando o mundo está dizendo aí para fora, você é uma maldição, você é um traste, é um lixo. Aqueles que caminham do Senhor estão recebendo essa palavra: você é bênção de Deus. Você conhece alguém assim? Nós precisamos viver dessa forma. E eu me tornarei, a Bíblia diz que os adoradores vão se tornar cidadãos dos céus com honra. Serão recebidos nas mansões eternais com aplauso, com júbilo. Terão moradas eternas. Edificarão palácios com galardões que eles semearam nesta terra. Você é um verdadeiro adorador? Você quer ser um verdadeiro adorador? O que o mundo tem visto em mim? Alguém que realmente glorifica o nome do Senhor, alguém que vive a glória de Deus, o que Deus tem buscado em mim. Realmente será que Deus está à minha procura? Deus está à tua procura? Será que Deus pode contar com você? Será que você abre mão de tudo na sua vida para fazer a vontade de Deus? Será que você consegue fazer como os discípulos fizeram, como Judas fez? A Bíblia não diz como Judas foi chamado para o ministério, mas ele foi, porque ele estava lá. Mas uma coisa eu tenho certeza: ele largou de tudo para andar com Jesus 3 anos, assim como eu. O que ele fez desses 3 anos, problema dele. Ele teve o fruto disso, mas ele largou de tudo. Tinha alguma coisa boa nele. Ele entendeu o propósito do projeto. Ele não conseguiu levar adiante porque tinha um coração corrompido e não deixou ser tratado por Deus. Mas ele deixou tudo. A palavra de Deus diz que Pedro, Tiago e João abandonaram, deixaram o pai, deixaram os barcos do pai, deixaram o pai com seus empregados, abandonaram a vida corriqueira e foram seguir a Jesus. E Pedro tinha sogra porque tinha família. Mas que povo irresponsável. Pois é. O coração do adorador só tem um dono, que é Cristo. Só tem um dono. E muitas vezes nós temos dificuldade em entender isso. Muitas vezes nós temos dificuldade em entender por que as coisas não fluem, por que as coisas não caminham, por que a igreja de hoje não é como a igreja primitiva. Em primeiro lugar, porque não é perseguida. Nenhum Estevão morreu aqui no Brasil. Ela não é perseguida. É muito light, muito tranquilo. A gente prega de porta aberta, prega na rua. Semana passada nós estávamos na praça, evangelizando, falando de Jesus com alto-falante. Temos liberdade. Mas quando existe realmente essa ação de adoração, a glória de Deus se manifesta da mesma forma que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Adorador é uma forma de vida. Isso não é para momentos. Muitas vezes nós dizemos que estamos adorando a Deus aqui no templo, mas saímos lá fora, nós estamos, desculpe a expressão, desadorando, se eu posso dizer isso. Nós estamos contrariando tudo aquilo que nós achamos que estamos fazendo. Adorador, ser um adorador, é um estilo de vida, é uma forma de vida, é uma maneira de viver, não são momentos. Não é como o médico que ele age como médico lá no consultório, saiu de lá, ele não funciona, ele precisa ir lá. A nossa vida precisa ser em qualquer instância, em qualquer situação, nós precisamos estar, e a palavra de Jesus diz que o Pai procura adoradores que assim o adoram. Não é aqui e não é ali, é em todo lugar. Porque a hora vem que os adoradores adorarão o Pai em espírito, é o que diz aí. E esse espírito não é com letra maiúscula, é com letra minúscula, isso é o meu espírito. É uma adoração espiritual que sai de dentro do coração, não é algo imposto. Não é que eu vou ser um adorador porque o irmão Rubens vem aqui e fala assim: irmão, vamos adorar a Deus, vamos ficar em pé, vamos cantar, levantar a mão. Isso não é adoração. Isso não é.
A adoração é a minha renúncia. Renúncia da minha vontade para fazer a vontade do Senhor. Amém? Amém. Vocês entenderam? Quem está presente, diga amém. Amém. Quem não está presente, diga amém. Que legal. Que Deus nos abençoe. O Senhor tenha misericórdia de nós. Que sejamos achados por Deus como verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus, a esses Deus procura. É esse Deus procura. Ele tem planos e projetos. São para os adoradores. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Cubra sua cabeça.